Mandei pra minha mãe esse. Oi! Tudo bem, dona? Bom. Vamos dar 5 minutinhos ali e já voltamos, tá? Mas é 5 minutinhos mesmo? Não, é 5 minutinhos de pedreiro, né? Isso aí dá umas 2 horas do brasileiro médio. 2 horas no relógio? Não, porque 2 horas do brasileiro médio dá umas 3 horas e meia no relógio. Ô, cacete, eu calculo umas 7 horas isso. Um pouquinho mais, que eu sou de família baiana também, dá uma esgarçada legal. Eu preciso disso pra ainda hoje, gente. Não, vai ser hoje, vai ser hoje. Hoje? Hoje. Mas hoje de pedreiro, né? Que é o quê? Hoje de pedreiro é o amanhã do brasileiro médio, que é o depois de amanhã do carioca, que é o semana que vem do suíço. Não, semana que vem não posso não, vai ficar muito caro isso aí. Não, não vai ficar caro não. São uns 10% mais só. Só isso? Só 10%. Mas 10% de pedreiro, né? Isso aí dá 50% a mais no valor real. Mas pensa, já é melhor que 10% de empreiteiro. Isso aí é 200% a mais do valor real. Eu preciso disso hoje e barato. Mas vai ser, a gente vai fazer o mais rápido possível. Você jura? Juro. Tá maravilha. Mas é jura de pedreiro. Eita, gente. É, que é uma meia jura de um brasileiro médio, que é um terço de jura de um alemão. Ou seja, não vamos ter isso hoje? Vai ter hoje, pô. Vai ter hoje. Hoje? Vai. Tá. Pedreiro. Quando o pedreiro diz que vai terminar a obra em 2 dias, a gente já sabe que pode levar 1 mês. O tempo para ele é realmente relativo, mas na geografia, tempo e clima não são a mesma coisa. E entender essa diferença é fundamental para quem vai encarar a SpaceX, né, ou qualquer outro concurso aí, ou nas carreiras universitárias. E hoje a gente vai conversar sobre o que é tempo atmosférico, o que é clima e quais são, né, os fatores que influenciam, né, os diferentes tipos de clima pelo planeta. Bora deixar isso bem claro de uma vez por todas? Fala pessoal, estou eu aqui mais uma vez no meu estúdio improvisado aqui em casa, né? E nessa videoaula a gente vai revisar clima, tempo e as suas influências no ambiente, né? Um tema essencial nas provas da SpaceX, né? Então vamos direto aos pontos principais, né, para otimizar o seu estudo, porque tempo é dinheiro. Clima e tempo são a mesma coisa? Né? Vamos falar um pouco sobre a diferença, vamos relembrar um pouco a diferença entre clima e tempo. Tempo, né? O tempo é quando a gente se refere às condições atmosféricas momentâneas, né, em um determinado local, né, como a temperatura, a umidade e a precipitação em um curto período. Já o clima, ele representa, né, o comportamento médio, né, das condições atmosféricas em uma região ao longo de um período prolongado, geralmente, né, 30 anos ou mais de observação para se determinar o clima de uma região. Vamos falar sobre os elementos do clima, né? Vamos falar sobre os principais elementos que caracterizam o clima. Temperatura é o grau de calor na atmosfera. Umidade é a quantidade de vapor d'água presente no ar. Pressão atmosférica é simplesmente o peso exercido pelo ar sobre a superfície terrestre. Precipitação é a quantidade de água que cai sobre a forma de chuva, neve e até mesmo granizo. Radiação solar é a energia proveniente do Sol que atinge a superfície terrestre. Agora vamos falar sobre os fatores climáticos, né? Vamos falar daqueles fatores que influenciam, né, as características do clima. Um dos fatores que a gente precisa saber é a latitude, né? A latitude é aquela que determina a quantidade de radiação solar recebida na Terra, né? Geralmente não. As regiões próximas ao Equador, elas tendem a ser mais quentes. Por quê? Porque elas sofrem maior incidência de radiação solar. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. A altitude, né? Áreas mais elevadas geralmente apresentam temperaturas mais baixas, né, devido à sua menor pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, por que é mais frio quando a gente está em lugares mais altos? Por causa da temperatura, por causa da quantidade, por causa da pressão atmosférica que é menor. O relevo, outro fator climático, né, o relevo, né, montanhas, né, ou vales, eles podem influenciar a circulação de massas de ar e a distribuição de chuva, o que acaba afetando diretamente no clima.
Temos também a maritimidade e a continentalidade, né? Que a proximidade ou a distância do mar afeta e muito a amplitude térmica, né? Aquela variação de temperatura, né? Em áreas litorâneas, né, próximo à linha do mar, tem climas mais amenos, enquanto que nos interiores apresentam maiores variações de temperatura. As massas de ar, né? Grandes volumes de ar, né, com características homogêneas, né, de temperatura e umidade, que ela acabam deslocando, né, se deslocando e influenciando, né, o clima das regiões por onde elas passam. Então também as massas de ar também é um fator climático importante. E correntes marítimas. O que são correntes marítimas, né? São fluxos de água, né, nos oceanos, que elas podem aquecer ou resfriar as regiões costeiras. Vamos falar agora sobre as influências do clima no ambiente, né? A gente vai ver que o clima ele exerce impacto direto no ambiente. Determina, né, o clima, ele acaba determinando os tipos de bioma presente em uma região, né, como florestas tropicais, em áreas úmidas, desertos, né, nas regiões mais áridas. Então, o clima ele é afetado diretamente também pelo clima. Tá? A gente consegue identificar o clima de uma região observando a sua vegetação. A hidrografia também, né? O clima ele influencia o regime dos rios, né, e a disponibilidade de recursos hídricos de uma região. E quando eu falo também de atividades econômicas, também eu tenho que ter em mente que a agricultura, a pecuária, o turismo, né, toda essa cadeia de atividade econômica, elas são diretamente também afetados, né, pelas condições climáticas. Agora, aquela hora das dicas, né, sobre clima e tempo, né, aquelas dicas para a nossa prova da SpaceX. Vamos lá, olha só, compreenda os conceitos, tá? Tenha clareza sobre a diferença entre o clima e o tempo, né? Bem como os elementos, né, e os fatores climáticos. Tu tem que ir para a prova, né, certo desses conceitos, né? Lembrando que o tempo é aquela coisa momentânea, né, o humor, né, do lugar. E o clima já é a personalidade, né? Ela é observada por 30 anos, porque a gente sabe que para ela mudar demora mais. Pessoal, interprete gráficos e mapas, né? Você precisa praticar a leitura de climogramas, né, e mapas climáticos, né? Você precisa identificar padrões e características regionais. Tá? E quando eu falo de climograma é muito importante, isso cobra bastante. Mas se você ainda tem dúvidas sobre o que é o climograma, como que eu leio, como eu interpreto um climograma, eu vou deixar aqui um link aqui de uma aula que eu dei sobre climograma, que se você assistir, você jamais terá dúvida sobre o que é um climograma e como interpretar um climograma. Tá? Eu vou deixar aqui o link para poder você assistir essa aula aí, e eu tenho certeza que vai ser bem útil para agregar os seus conhecimentos para a prova. E por último, a dica que eu dou é o seguinte, sobre clima e tempo. Atualize-se, tá? Esteja atento, né, aos fenômenos climáticos atuais, o que está acontecendo, enchente, queimada, degelo, desertificação, né? Você precisa estar atualizado nesses fenômenos que estão acontecendo e nas suas implicações ambientais e socioeconômicas, tá? Isso vai ser bastante batido nas provas aí, porque tem acontecido muita coisa aí nessa área aí do nosso planeta. Beleza? Então aqui eu termino a minha terceira aula daquela série de 10, né, da nossa preparatória para a SpaceX. Eu espero que isso seja útil para você. Se te ajudou, né, compartilha com aquele teu amigo que você quer ser, que você quer que seja seu companheiro lá na SpaceX, beleza? Então, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha para fortalecer o nosso canal, tá? Então, compartilhe, não deixe de compartilhar e não deixe de estudar e não deixe de revisar as nossas aulas, beleza? Um abraço e até a próxima aula.